A história da Terra está registrada nas rochas. Cada camada sedimentar preserva evidências de ambientes antigos, eventos geológicos e formas de vida que existiram há centenas de milhões de anos. A ciência que estuda esse registro, integrando geologia e biologia, permite reconstruir a trajetória da vida no planeta ao longo do chamado Tempo Profundo. Dentro dessa vasta cronologia geológica, o canal Planeta Dinossauro BR e o Mundo Primitivo vai te conduzir neste documentário para mostrar que a Era Paleozoica ocupa um papel central, pois foi durante esse intervalo que a vida complexa se diversificou, conquistou novos ambientes e estabeleceu as bases dos ecossistemas modernos. No final deste conteúdo, vocês conhecerão a maior extinção em massa da história conhecida de nosso planeta. Spoiler! E não foi a extinção dos dinossauros. Caso este vídeo agregue conhecimento para você, considere se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Dentro dessa escala, a Era Paleozoica representa uma das fases mais transformadoras da história terrestre. Esse intervalo teve início aproximadamente há 541 milhões de anos e terminou cerca de 252 milhões de anos atrás. Esses limites são definidos por padrões estratigráficos globais, baseados em fósseis guia, assinaturas geoquímicas e datações radiométricas realizadas principalmente em minerais como zircão, presentes em rochas vulcânicas intercaladas aos sedimentos. Essas datações são obtidas por meio de métodos científicos consolidados, como a análise do decaimento radioativo de elementos químicos presentes nos minerais. A combinação entre datação radiométrica, correlação estratigráfica e o estudo da composição isotópica das rochas permite aos cientistas estabelecer uma linha do tempo precisa, confirmando que os eventos registrados no Paleozoico ocorreram em escala global. A divisão do tempo geológico não é arbitrária. Cada limite entre eras e períodos corresponde a mudanças significativas no sistema Terra, incluindo reorganizações tectônicas, alterações climáticas globais e eventos biológicos de grande magnitude. No caso da Era Paleozoica, o registro fóssil torna-se mais abundante e detalhado, permitindo análises mais precisas da evolução da vida. Antes do Paleozoico, durante o Pré-Cambriano, a vida era predominantemente microscópica. Embora existam fósseis de organismos multicelulares simples, como os da biota ediacarana, a ausência de partes duras limitou a preservação desses organismos. O início do Paleozoico marca uma mudança decisiva. Muitos seres vivos passam a desenvolver estruturas mineralizadas, como carbonato de cálcio e fosfato de cálcio, aumentando drasticamente a preservação no registro fóssil. Esse aumento no registro não significa que a vida surgiu subitamente, mas sim que passou a deixar evidências mais duradouras. A fossilização é um processo raro e depende de condições específicas, como soterramento rápido e ausência de oxigênio. Por isso, o registro fóssil representa apenas uma fração da vida que realmente existiu. O período Cambriano. A estruturação da vida animal. O período Cambriano marca o primeiro grande ponto de inflexão biológica do planeta. Embora a vida já existisse há bilhões de anos, é nesse intervalo que ocorre a diversificação dos principais planos corporais animais. O registro fóssil revela o surgimento de artrópodes, moluscos, braquiópodes, equinodermos e dos primeiros representantes do filo dos cordados. A chamada explosão cambriana não representa um evento instantâneo, mas um processo que se estendeu por dezenas de milhões de anos. Estudos genéticos indicam que muitos desses grupos divergiram ainda no pré-cambriano, mas apenas no Cambriano passaram a desenvolver estruturas mineralizadas. A presença de cálcio e fósforo nos oceanos, aliada ao aumento da concentração de oxigênio dissolvido, favoreceu essa biomineralização. Depósitos fossilíferos excepcionais, como Burgess Shale e Changjiang, preservam organismos com tecidos moles, permitindo reconstruções detalhadas da anatomia e da ecologia. Esses fósseis revelam cadeias alimentares complexas, com predadores ativos, como Anomalocaris
e organismos filtradores e detritívoros, ocupando níveis inferiores. Geologicamente, o Cambriano foi dominado por mares rasos e quentes, com extensas plataformas carbonáticas. A ausência de grandes predadores no início do período pode ter favorecido a experimentação evolutiva observada no registro fóssil. O período Ordoviciano, a consolidação da biodiversidade marinha. O Ordoviciano representa uma fase de expansão ecológica. Durante esse período, ocorre o grande evento de biodiversificação ordoviciana, quando a diversidade taxonômica e ecológica dos oceanos aumenta de forma significativa. Recifes passam a ser dominados por corais tabulados, briozoários e esponjas, formando estruturas tridimensionais complexas. Os cefalópodes tornam-se predadores dominantes, enquanto trilobitas desenvolvem adaptações variadas, refletindo a ocupação de diferentes nichos ecológicos. Os primeiros vertebrados, peixes sem mandíbulas, surgem nesse contexto, evidenciando o início da história dos vertebrados. Do ponto de vista paleogeográfico, grandes continentes estavam dispersos, com Gondwana localizado em altas latitudes. Essa configuração influenciou as correntes oceânicas e os padrões climáticos. O final do Ordoviciano é marcado por uma glaciação intensa, comprovada por depósitos glaciares encontrados na África, América do Sul e Oriente Médio. Essa glaciação provocou uma queda global do nível do mar, levando à extinção de grande parte da fauna marinha rasa. Esse evento é considerado uma das 5 grandes extinções em massa da história da Terra. O período Siluriano, recuperação e inovações evolutivas. Após a crise do Ordoviciano, o Siluriano é marcado por recuperação ecológica e inovação evolutiva. Os mares rasos retornam, permitindo a reorganização dos ecossistemas marinhos. Recifes se tornam novamente centros de biodiversidade. Uma das principais inovações desse período é o surgimento das mandíbulas nos vertebrados. Essa adaptação permitiu novas estratégias alimentares, resultando em maior diversidade de peixes. Paralelamente, surgem os primeiros registros confiáveis de plantas vasculares terrestres. Essas plantas simples desempenharam um papel crucial na formação dos primeiros solos, na retenção de água e na alteração da composição atmosférica. Evidências palinológicas, como esporos fossilizados, confirmam a expansão gradual da vegetação terrestre. O período Devoniano, a revolução dos vertebrados e das florestas. O período Devoniano é frequentemente chamado de Idade dos Peixes, devido à extraordinária diversificação dos vertebrados aquáticos. Peixes com mandíbulas, como placodermos, condrictes e osteíctes, dominam os ambientes marinhos e de água doce. Fósseis excepcionalmente preservados encontrados em regiões como o Canadá, a Escócia e a Austrália fornecem evidências detalhadas dessa diversidade. O Devoniano também marca uma das transições evolutivas mais importantes da história da vida: a passagem dos vertebrados do ambiente aquático para o terrestre. Fósseis de formas transicionais como o Tiktaalik revelam características intermediárias entre peixes e tetrápodes, comprovando cientificamente esse processo evolutivo. Paralelamente, as plantas terrestres tornam-se maiores e mais complexas, formando as primeiras florestas. Essas florestas desempenharam um papel significativo na modificação do clima e da atmosfera, aumentando os níveis de oxigênio e influenciando o ciclo do carbono. No entanto, o final do Devoniano é marcado por uma série de eventos de extinção, possivelmente associados a mudanças climáticas, anoxia oceânica e atividade vulcânica. O período Carbonífero, florestas, oxigênio e vida terrestre. O período Carbonífero sucede o Devoniano e é caracterizado pela expansão de vastas florestas tropicais em regiões equatoriais. Essas florestas deram origem a extensos depósitos de carvão mineral, que são explorados economicamente até os dias atuais. Análises geoquímicas indicam que os níveis de oxigênio atmosférico atingiram valores significativamente mais elevados do que os atuais, favorecendo o surgimento de artrópodes gigantes. Durante o Carbonífero,
os anfíbios tornam-se abundantes e diversificados, ocupando ambientes aquáticos e terrestres. É também nesse período que surgem os primeiros amniotas, vertebrados capazes de se reproduzir fora da água graças ao ovo amniótico. Essa inovação evolutiva permitiu a expansão definitiva dos vertebrados pelos ambientes continentais. Geologicamente, o Carbonífero foi marcado por colisões continentais que contribuíram para a formação de grandes cadeias montanhosas, como os Apalaches. Essas colisões fazem parte do processo que culminaria no período seguinte na formação do supercontinente Pangeia, o período Permiano, extremos ambientais e a grande extinção. O período Permiano representa o capítulo final da Era Paleozoica e um dos intervalos mais dramáticos da história do planeta Terra. Estendendo-se aproximadamente de 299 milhões de anos atrás até cerca de 252 milhões de anos atrás, o Permiano é marcado por profundas transformações geológicas, climáticas e biológicas, culminando no maior evento de extinção em massa já registrado no registro fóssil. O início do Permiano é caracterizado pela consolidação de tendências iniciadas no final do Carbonífero. A formação quase completa do supercontinente Pangeia alterou radicalmente a configuração dos oceanos, da atmosfera e dos ecossistemas terrestres. Com a união das massas continentais, extensas regiões interiores passaram a apresentar climas secos e extremos, com grandes variações sazonais de temperatura. Do ponto de vista geológico, a formação da Pangeia resultou em extensas cadeias montanhosas e grandes bacias sedimentares. A redução das margens continentais e dos mares rasos teve impactos profundos sobre os ecossistemas marinhos, que haviam sido altamente diversificados durante períodos anteriores. A circulação oceânica tornou-se mais restrita, afetando a distribuição de calor e oxigênio nos mares. O clima do Permiano é amplamente reconhecido como mais árido e continentalizado. Evidências desse cenário incluem depósitos de evaporitos, como salgema e gipsita, além de arenitos associados a ambientes desérticos. Esses registros são encontrados em diversas partes do mundo, incluindo América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul, demonstrando que a aridez foi um fenômeno global. A flora do Permiano reflete essa transição climática. As vastas florestas tropicais do Carbonífero entraram em declínio, sendo progressivamente substituídas por vegetação mais adaptada a ambientes secos. As gimnospermas, como coníferas primitivas, cicadófitas e ginkófitas, tornaram-se dominantes. A presença de sementes permitiu a essas plantas uma maior independência da água para a reprodução, conferindo vantagem evolutiva em climas mais áridos. O registro fóssil vegetal do Permiano é particularmente rico em regiões como a Bacia do Paraná, no Brasil, onde fósseis de folhas, troncos e estruturas reprodutivas fornecem informações detalhadas sobre a flora do Gondwana. Esses estudos são fundamentais para reconstruir paleoclimas e compreender a distribuição das plantas em escala continental. A fauna terrestre do Permiano passou por transformações igualmente significativas. Os anfíbios, que haviam dominado muitos ecossistemas durante o Carbonífero, entraram em declínio devido à redução de ambientes úmidos. Em seu lugar, os amniotas tornaram-se os vertebrados terrestres dominantes. Entre eles, destacam-se os répteis primitivos e os sinapsídeos, grupo que inclui os ancestrais dos mamíferos. Os sinapsídeos, muitas vezes chamados de répteis mamaliformes, apresentavam características anatômicas inovadoras, como dentes diferenciados e posturas corporais mais eficientes. Fósseis desses organismos são encontrados em abundância em depósitos permianos da África do Sul, Rússia e América do Sul, permitindo análises detalhadas de sua anatomia, crescimento e modo de vida. Entre os predadores terrestres do Permiano, destacam-se grandes sinapsídeos carnívoros, que ocupavam o topo das cadeias alimentares. Esses animais demonstram que, muito antes do surgimento dos dinossauros, ecossistemas terrestres complexos já estavam estabelecidos, com relações ecológicas sofisticadas.
Os ecossistemas aquáticos também sofreram mudanças importantes durante o Permiano. Embora os mares ainda abrigassem uma diversidade considerável de invertebrados e vertebrados, muitos grupos começaram a apresentar sinais de declínio. Recifes marinhos, que haviam se recuperado após crises anteriores, tornaram-se menos abundantes e mais vulneráveis a perturbações ambientais. Do ponto de vista geoquímico, o Permiano é marcado por alterações significativas nos ciclos do carbono, enxofre e oxigênio. Análises isotópicas de rochas sedimentares indicam flutuações climáticas e episódios de redução do oxigênio nos oceanos, conhecidos como anoxia oceânica. Essas condições adversas tiveram impactos diretos sobre a vida marinha. O evento mais marcante do período Permiano ocorre em seu final e representa um ponto de ruptura na história da vida. A extinção em massa do final do Permiano, também conhecida como a Grande Morte. Estima-se que mais de 90% das espécies marinhas e cerca de 70% das espécies terrestres tenham sido extintas nesse evento catastrófico. As causas dessa extinção foram objeto de intensos debates científicos ao longo de décadas. Atualmente, a hipótese mais aceita envolve uma combinação de fatores ambientais extremos, sendo o principal deles o vulcanismo em larga escala associado às armadilhas siberianas. Essas erupções liberaram enormes quantidades de dióxido de carbono, metano e outros gases na atmosfera ao longo de milhões de anos. Evidências desse vulcanismo incluem extensas camadas de rochas ígneas na Sibéria, além de sinais geoquímicos globais que indicam aquecimento acelerado do planeta. O aumento das temperaturas levou à acidificação dos oceanos, à redução do oxigênio dissolvido na água e ao colapso de ecossistemas marinhos inteiros. Além disso, estudos sugerem que o aquecimento global extremo pode ter desencadeado a liberação de metano armazenado em sedimentos oceânicos, intensificando ainda mais o efeito estufa. Camadas sedimentares ricas em matéria orgânica e pobres em oxigênio, encontradas em diversas regiões do mundo, reforçam esse cenário de colapso ambiental global. O impacto da extinção permiana sobre a vida terrestre foi igualmente devastador. Florestas inteiras desapareceram. Cadeias alimentares colapsaram e muitos grupos de vertebrados foram completamente eliminados. Apenas um número reduzido de linhagens conseguiu sobreviver às condições extremas, muitas vezes em refúgios ambientais específicos. Esses sobreviventes desempenhariam um papel crucial na história posterior da vida. No período seguinte, o Triássico, essas linhagens remanescentes se diversificariam, dando origem a novos grupos dominantes, incluindo os dinossauros, os primeiros mamíferos verdadeiros e novas formas de vida marinha. O fim do período Permiano marca também o encerramento definitivo da Era Paleozoica. O mundo que emergiu após a Grande Morte era profundamente diferente daquele que existira antes. Ecossistemas inteiros haviam sido apagados, abrindo espaço para uma reorganização quase completa da biosfera. Do ponto de vista científico, o estudo do Permiano é fundamental para compreender os limites da resiliência da vida diante de mudanças ambientais extremas. As evidências preservadas em fósseis, rochas vulcânicas, registros isotópicos e sedimentos marinhos fornecem um dos exemplos mais claros de como alterações climáticas rápidas e intensas podem desencadear colapsos ecológicos globais. Em síntese, o período Permiano representa tanto o auge quanto o colapso da Era Paleozoica. Foi um tempo de inovação evolutiva, domínio dos primeiros grandes vertebrados terrestres e adaptação a ambientes extremos, mas também o palco da maior extinção em massa da história da Terra. Seu legado é um lembrete poderoso de que a vida no planeta está intrinsecamente ligada às forças geológicas e climáticas que moldam o mundo ao longo do tempo profundo. A Era Paleozoica encerra-se assim como um intervalo de inovação, expansão e crise. Ao longo de quase 300 milhões de anos, a vida passou de formas simples marinhas para ecossistemas complexos em terra firme.
As transformações ocorridas durante essa era moldaram de forma definitiva o planeta e prepararam o cenário para a era Mesozoica, quando novos grupos dominariam a Terra. Compreender a era Paleozoica é compreender as origens do mundo primitivo e os processos que permitiram a construção da biosfera moderna. É nesse passado profundo que estão as chaves para entender a evolução da vida e as respostas do planeta a mudanças ambientais extremas. Agradecemos por assistir até o final e sugerimos que assistam o nosso documentário sobre a era Mesozoica, que dá continuidade a este conteúdo. Deixe seu like e inscreva-se no canal